Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou contigo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Oh, glória a Deus. Não temos pessoas difíceis de lidar aqui, mas nós temos pessoas que precisamos cuidar. Pessoas que vão aparecer em nossas vidas, vão aparecer nas células, né? Vão aparecer em nosso caminho, vão aparecer aqui na igreja. Então nós vamos ter que ter, como líder de célula, nós vamos ter que saber como lidar com essas pessoas da melhor forma possível. Eu vou contar uma historinha de um neto que vivia sempre trabalhando, estudou, se formou e trabalhava, nunca tinha tempo de ir visitar a sua avózinha no sítio. E um dia, muito cansado, ele tirou férias e resolveu, a última semana, passar com a sua avózinha, antes de voltar ao trabalho. E no caminho, indo para a chácara, no sítio lá da avó, ele começou a pensar, puxa, vai ser um negócio muito chato, né? A minha avó já está tão velhinha e mora sozinha com os bichos, com as vacas, com os bodes, cabritos. Eu creio que ela até fala sozinha, né? Então, ele chegou lá e a sua avó o recebeu com muita alegria e festejou com ele e tratou ele igualzinho o neto mesmo, né? E acordava com café na cama, leite tirado da vaca, e o almoço sempre no horário, e o lanche da tarde sempre um pão de queijo assado no forno, ela mesma fazia. Então passou-se essa semana, ele ganhou até mais uns quilinhos. Então chegou o dia de ir embora, porque ele precisava voltar ao trabalho. Então ele disse para sua avó, olha avó, eu não quero ir embora. Aí ela pegou as malas dele, tudo bem, voltou para o quarto, mas vó, eu preciso ir. Então vai. Mas eu queria tanto ficar, então fique. Mas vó, eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar. Então vá. Ah, vó, eu vou, mas eu queria ficar. Então fique. E ficou um dilema, né? E ele teve que ir embora. Ele pegou o carro, foi embora, com muita tristeza, já pensando assim, olha, nas próximas férias eu estou de volta, né? Minha avó é muito legal e tal. Mas ele teve que ir embora. Mas quantos de nós, quantos de nós fazemos a mesma coisa com Deus? E quando eu disse aqui que não havia pessoas difíceis aqui, eu ouvi um coro de amém. Puxa vida. Vocês têm coragem de dizer agora amém de novo? Ou são corajosos para dizer assim, olha, eu fui uma pessoa muito difícil para Deus. Quando eu parti da presença de Deus, eu também, Deus, olha, eu vou lá ficar, mas, puxa, eu queria tanto ficar em santidade, né? Mas eu vou lá, filho. Ah, filho, fica aí. Não vá. Não, eu vou. Não vá, filho. Eu vou. E fui. Então nós tratamos Deus dessa forma, muitas das vezes. Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Amém? Então hoje nós vamos aprender. Por que nós precisamos aprender a lidar com pessoas?
difíceis. Porque na verdade pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas são difíceis. Nós fomos difíceis. Demos muito trabalho para as pessoas que nos conquistaram para Jesus. E porque nós precisamos aprender, porque a nossa igreja, ela trabalha, o grande lema da nossa igreja é trabalhar com relacionamento. Porque todas as pessoas que nós vamos falar, elas têm a sua ideologia, elas têm as suas ideias, elas têm o jeito delas viverem. E na verdade, como nós vamos falar sobre Jesus para elas, nós vamos ser como intrusos, nós vamos ser intrometidos na vida dela. E diga-se de passagem, somos mesmo. Nós precisamos ser assim intrometidos, mas com muito amor. O relacionamento, por que nós precisamos ter relacionamento? Porque nós nascemos dentro de uma família. Agora eu vou perguntar para vocês: todos na família se dão bem? Sim ou não? Eu nasci numa família, e nós éramos em 6 irmãos. Pensa. 4 homens e 2 meninas. Pensa na guerra. Meu pai era militar, para variar, né? Colocava os 4 meninos em forma, mesmo que não quiséssemos. Colocava a gente em forma, meninos pequenos. Cortava nosso cabelo igual um militar. Como que a gente ia se dar bem? Eu não gostava, pai, eu não sou soldado. Mas vai ser. Mas eu não quero. Você não tem que ler. Então, nós já nascemos dentro de uma família que tem poucas pessoas, né? E o relacionamento é muito difícil. Tem a nossa irmã que cresce e começa a pular a janela e fugir à noite. E os filhos têm que ir atrás. Eu era o guardião da minha irmã. Ela me cobra isso até hoje, né? Eu era osso duro de roer. Porque eu cobrava sorvete dos namorados dela. Ó, vocês vão namorar, mas eu quero sorvete. Não quero nem saber. Eu chegava lá, falava pro meu pai: olha, não achei. Eu não encontrei ela, está na cama dormindo. Seu mentiroso, ela não estava. Pensa, relacionamento, precisamos ter relacionamento. Nós já nascemos dentro do relacionamento, E agora imagina você um dia conhecer o Senhor Jesus, estar numa igreja que cuida de pessoas. Para você cuidar de pessoas, primeiramente, o que deve acontecer com você? Você esquecer de você mesmo. Já não é mais a sua vontade que vale. Já não sou eu que estou certo. A minha ideia não vale mais. E sabe por quê? Porque não valia nada para mim. Então, se Jesus vive dentro de mim, que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e Jesus cresça. Jesus enfrentou muitas adversidades, Ele mesmo, o próprio. Rejeição, Ele foi crucificado, mas Ele não impôs a sua soberania, mesmo sendo Deus, sendo Rei. A ideia dele não foi colocada acima do propósito que ele veio fazer aqui. E se nós que dizemos que somos de Cristo, devemos esquecer de nós mesmos, pegar a nossa cruz e carregar, seguir Jesus. Amém? Então nós vamos trabalhar
Não é fácil trabalhar com pessoas, principalmente, igual a família. Creio que aí fora, as pessoas que é difícil manter, relacionamento com pessoas aí fora. Mas hoje, agora, nesse momento, nós podemos ter um momento assim, Não precisa fechar seus olhos, mas olhe para dentro de você. Faça uma reflexão. Como é que você era e como você é agora? Você vai ter um minutinho aí, tá? Comece a pensar. Mesmo que seja uma bobagem, mas pense. Como é que você era? Como você pensava há um tempo atrás? Quem era você? E o que você é hoje? Qual é a sua importância para a Igreja de Cristo hoje? Qual era há um tempo atrás? Comece a pensar. O que você fazia antes? O que você faz agora? O que você tinha antes? O que você tem hoje? Pense um pouco. Pensaram? Não é muito bom hoje? Às vezes você pensou em mais erros do que acertos, né? Não. É muito difícil. Mas esses bons momentos que vocês estão vivendo hoje, Deus aproveita todo ele. Todo ele. Porque, na verdade, eu hoje estou me sentindo muito feliz, Porque há tempos atrás, o nosso Tadel era de 6 pessoas, era 5 pessoas, e o nosso Tadel hoje, Poxa, que maravilha! Então vocês são muito importantes para o reino de Deus. Hoje vocês têm muito mais importância do que um tempo atrás. Há um tempo atrás você não era usado por Deus. Hoje você é usado por Deus. Então o plano de Deus está se cumprindo na sua vida hoje. Amém? Vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Vamos ler, é muito bacana. Todos acharam? Amém? Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e que vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-nos também, irmãos, os que admoestais os insubmissos, colosseis os desanimados, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua noutro mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Isso é uma instrução. O apóstolo Paulo estava passando aos Tessalônicos. Amém? Muitas vezes pensamos que um relacionamento é a maneira que nós somos tratados, ou talvez seja a maneira que nós
como nós falamos. Mas o que determina um bom relacionamento é a forma que eu reajo quando estou sendo tratado. Amém? Então muitas vezes pensamos que nós fazemos algo espetacular para Deus, né? Puxa, eu sou o cara, a maneira que eu falo é muito legal, eu vou convencer as pessoas. Mas não é nada disso. Na verdade, o que determina um bom relacionamento é a maneira de como eu reajo aos tratamentos do meu discipulado, porque é o único que vai me tratar, vai cuidar, vai curar as minhas feridas, vai curar, os meus dodóis, as mágoas. É o meu discipulador. Só que o que determina como eu vou ser com os outros, com os meus discípulos, é a maneira que eu reajo. Será que eu estou aceitando o tratamento? Ou estou somente encobrindo para que todos me achem legal? Eu não sou sincero, eu não confesso as minhas coisas, as minhas vontades, eu ainda não deixei. Então, sabe, eu nunca vou conseguir ter um bom relacionamento com meus discípulos se eu não sou transparente com o meu discipulador. E da mesma forma, eu vou receber aquilo que eu planto, isso também eu vou colher. Não importa se eu trato muito bem os meus discípulos, mas não sou fiel ao meu discipulador, sou truculento nas respostas que eu dou, eu nunca vou conseguir. É isso que eu vou colher. Não vou colher aquelas coisas legais que eu faço com meus discípulos, mas sim eu vou colher aquilo que eu faço com o meu discipulador. Amém? Estamos entendendo até aí? Então nós vamos falar de 3 pessoas, que são muito difíceis de se tratar. Primeiro, é o dominador, uma pessoa que lidera uma célula, por exemplo, mas tem um pensamento de que só o que eu falo é que vale. A última palavra tem que ser a minha palavra. Então eu sou um tipo que eu não aceito. Olha, pastor, você está falando aí, mas eu já pensei como eu vou fazer. Não importa o que você fale, mas na minha célula é eu que vou determinar como ela vai andar. Uma pessoa dominadora. E esse domínio pode, levar uma célula a sucumbir, E como lidar com uma pessoa que é desse jeito? Como lidar com um líder? Como lidar com uma pessoa que está sendo preparada para liderar uma célula? Liderar até uma igreja no futuro. Como tratar uma pessoa dessa forma? É na base do confronto. Do confronto. Só que o confronto deve ser com muito amor. Não devo ser agressivo, mas nunca se esquecer da palavra. Mas mesmo eu tendo razão e usando a palavra, tenho que ser brando, tenho que ser amoroso. Vocês já viram Jesus tratar os seus discípulos
alterando a voz, ficando bravo? E se eu sou imitador de Cristo, como é que eu posso fazer diferente? Se eu não entender isso, eu nunca vou conseguir tratar uma pessoa dominadora. O dominador, ele ameaça, ele confronta. Até nas partes, olha, sem interesse, ele confronta. Ele pergunta. Isso é você ser uma pessoa que não quer que nada dê certo. E olha, eu falo com toda certeza, nunca vai dar certo mesmo. Então, para a gente tratar esse tipo de pessoas, deve ser dessa forma, com a palavra, mas com muito amor. Não com agressividade. Por mais que dê vontade de fazer, muitas vezes dá vontade. Mas, como já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, o amor prevalece e sempre vence. Amém? Amém. Não devemos nunca deixar, essa pessoa de escanteio. Não podemos nunca chegar numa pessoa dessa, abandoná-la. Deixa ela lá, ela é muito chata mesmo. Olha, puxa, quantas vezes pensamos, é um grande favor que está fazendo um vindo. Tem gente que faz tudo, mas faz tudo para atrapalhar. E você sabe disso, mas mesmo assim, nunca abandone essa pessoa. Sempre fale da verdade, com muito amor. Sempre use a palavra para o confronto. Um dia que você chegar e for ter com essa pessoa, a primeira atitude sua, deixe ela falar. Porque as pessoas dominadoras, elas gostam de chegar e falar primeiro. Quero falar tudo. E deixa ela falar tudo. Para depois você usar até as próprias palavras dela para o confronto. Com muito amor. A palavra. Deixe ela falar tudo. Porque a pessoa dominadora, ela não gosta que você a interrompa. Ela gosta de falar. Então nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, deixando elas falar. Quando ela terminar, então comece você a falar. Amém? Nunca abandone. Outra coisa que a pessoa dominadora tem, preste muita atenção. Sempre a dominadora tem uma aliada ou duas. Ela nunca está sozinha. Ela sempre tem alguém do seu lado. Para quê? Para sempre aprovar a atitude dela. Então, um dia que o pastor ou o seu líder chegar nela, ela vai se afastar e sempre vai carregar pessoas aliadas a ela. Amém? Temos que tomar muito cuidado. Falar com muito amor. As pessoas que são dominadoras, elas sempre têm a aliada para satisfazer os desejos e as vontades dela. Nós precisamos observar se em nossa célula
a pessoas desse jeito, para tratá-las com muito amor, com a palavra. Amém? Nunca se esqueça disso. Com muito amor e com a palavra. Porque nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Outro tipo de crente, né? É o crente lunático, né? É o crente que vive igual o Bob, o mundo de Bob, né? Como é que vive um crente lunático, né? Primeiro, ele não reage a nenhuma motivação. Ele não consegue reagir. Ele sempre está no mundo da lua. Então ele só entende a primeira parte que você falou. E ele já viaja. Pega a sua nave, né, e vai para a lua. Quando ele volta para a terra, né, ele fala: o que mesmo que você falou? Não entendeu nada. E há pessoas dentro da igreja que são dessa forma, agem como se fosse um lunático, sempre está no mundo da lua. E como tratar dessas pessoas, né? Porque ela é sempre frequente no culto, na célula, no Tadel, ensaio. O que tem? Vamos para o monte, ela está no monte. Sempre está em todas as coisas, mas vive viajando. Vive viajando. E é muito difícil tratar dessas pessoas. Mas tem um jeito também. O único jeito de tratar com essas pessoas é dar muita teoria, né? Muita teoria, nunca a prática. Porque um dia que ele, né, resolver descer da Lua, planeta Terra, então, com entendimento, você começa a ajudá-lo a praticar algumas coisas. E sempre pequenas coisas. Nós nunca podemos colocar um crente lunático, né, na direção de uma célula, porque nós vamos acabar estragando essa pessoa. Então não podemos colocar um crente lunático para liderar uma célula. Antes precisamos acompanhá-lo, né, até que ele volte ao normal. Mas sempre com muito amor e com a palavra. Nunca devemos estar despreparados com esse tipo de pessoas. Nunca esquecê-lo, nunca abandoná-lo, mas sim cuidar. E esse tipo de pessoa é a mais difícil de você cuidar, porque ela vai demorar muito tempo para render. Muito tempo. Mas não devemos desistir dele também. Amém? E no tempo certo, né, nós vamos aplicar a prática, né, no tempo certo ele vai tomar atitude, porque ele vai estar preparado. Amém? Agora nós também temos crente, né? Eu creio que também não tem aqui, né? O crente pavio curto. Temos alguém aqui? É? Não, né? Graças a Deus, né? Porque o crente pavio curto também é o pior, né? Qualquer momento ele pode o quê? Explodir. Já pensou você ficar perto de uma pessoa assim e você também não ter paciência? Então o crente pavio curto é uma pessoa que ninguém gosta de ficar perto. Já é uma dificuldade você ficar perto. Imagine você ter que cuidar da pessoa.
E como tratar esse tipo de pessoa? Esse é um tipo de pessoa, sim, que nós devemos fazer muito rodeio para chegar e falar o que você precisa falar. Então é um tipo de cuidado diferenciado do crente lunático, né? O crente, a gente deve deixar também ele falar muito, até que se esgotem as suas forças e a sua vontade de falar, de explodir. E fazendo isso, você vai deixar, né, ele pensando no que ele falou. Ele vai refletir e muitas vezes vai se arrepender. E é onde você vai conquistar o coração dessa pessoa, do pavio curto. Como liderar um tipo de pessoa dessa forma, né? Como lidar com esse tipo de pessoa? É uma pessoa, né, melindre, né? É uma taça de cristal, você não pode tocar que ela já quebra. É uma pessoa manipuladora, né? Tudo que você fizer vai se ofender, né? Fazem protesto em silêncio. E muitas vezes quando você vai perguntar, ele diz: você não fez o que eu quis, então eu me calei. Puxa vida, como lidar com uma pessoa desse jeito? Graças a Deus que nós não temos esse tipo de pessoas aqui, né? Amém? É uma pessoa, né, que manipula, é a chantagista. Tudo que você vai fazer, muitas das vezes, ela tem um pavio curto, mas ela é chorona, melindre, intocável, é melancólica, né? Agora é o que vem, como fazer, né? Porque muitas das vezes as pessoas choram, eu já corro lá e quero colocar no colo. O que foi que eu fiz, né? Ela senta no seu colo e fala: poxa, consegui o que eu queria. Não mime essas pessoas. Primeira atitude, não mime essas pessoas. Você vai estar dando alimento para que ela continue sendo melindre, nhenhenhê. Nhenhenhê. Alguém conhece alguém que fala nhenhenhê? Chuchu. Chuchu virou panda agora. Não é mais machichão. Não mime essas pessoas, mas corrija ela, confronte ela e diga a ela: olha, esse caminho que você tomou é o pior caminho. Com muito amor e com a palavra. Isso não vai dar certo. Sempre corrija essa pessoa e diga a ela: isso não vai dar certo. Enfim, não podemos abrir mão dessas pessoas. Não podemos abrir mão da palavra. Não podemos abrir mão do que nós precisamos fazer. Cuidar de pessoas. Amém? Então nós aprendemos hoje que nós temos vários tipos de pessoas que precisam de cuidados e pessoas que vão dar muito trabalho. Mas o nosso lema é: os que dão muito trabalho também dão muitos frutos. Vocês creem nisso? Então fiquem de pé e vamos orar agora, amém? Se há alguém entre nós, crentes, melindres, se há alguém no meio de nós, né, de pavio curto, chorão, nhenhenhê, é o momento de parar com isso, amém? Não esquecendo da verdade,
da palavra, do confronto com muito amor. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.